Ela é estudante de psicologia, ama moda, foi para atleta, uma mulher corajosa e comunicativa e uma voz importante na comunidade PCD. Ela usa suas redes sociais para levantar questões de inclusão e acessibilidade, sempre de forma muito autêntica e inspiradora. E como ela mesma se define, é uma jovem em constante transformação. Hoje nós vamos conversar com Mariana Nunes. Obrigada, Beth. Muito obrigada por você estar aqui. Agradeço demais você ter vindo, agradeço demais sua família, seus pais, que sempre também se põem aí de prontidão. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por fazer esse convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha vida, dos meus desafios também, de tudo que eu já vivi nesses 19 anos praticamente. Então é uma honra estar aqui também. Ai, que lindo! Obrigada, obrigada. Má, é exatamente isso que eu queria começar conversando com você. Eu te conheço há um tempo, né? Tenho o privilégio de te atender e fico muito feliz por isso. Mas eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente a sua trajetória nesses quase 19 anos aí. Com certeza. O que você tem da sua trajetória mesmo? O que você pode contar pra gente sobre isso? Então, pra quem me acompanha, assim, eu sempre compartilho isso e é bom pro pessoal também me conhecer e entender um pouquinho mais da minha história, assim, né? Basicamente, a minha história começa já ali na gestação da minha mãe, né? Que eu acabei nascendo prematura, de 7 meses. A minha mãe teve um quadro chamado bolsa rota, que fez com que ela fosse perdendo o líquido da placenta de forma gradual. Mas como ela já tinha meu irmão, ela percebeu ali que tinha alguma coisa errada e aí foi para o hospital. A médica falou que realmente eu estava perdendo o líquido da placenta e aí acabou tendo que entrar numa cesárea para que eu pudesse nascer em segurança, né? E naquele momento não se tinha certeza se eu ia ter uma lesão ou não, porque não dava para prever se teve de fato uma falta de oxigenação cerebral. E aí, conforme eu fui me desenvolvendo, conforme minha mãe foi observando, ela percebeu que meu desenvolvimento era diferente do meu irmão. Eu era mais molinha, eu não conseguia me sustentar, ficar sentada por muito tempo. E minha mãe conta que ela achava estranho, ela comentava com as pessoas da minha família, principalmente. E aí as pessoas falavam, é coisa da sua cabeça, tudo mais. Mas minha mãe, como ficava com aquele instinto ali, foi atrás. E aí meu pai de início também falava, não fica preocupada, mas eles foram atrás dos médicos. E aí, conforme foi nas consultas, realmente o neurologista confirmou que existia ali uma lesão cerebral e que era uma paralisia cerebral. Só que minha mãe conta que, assim, o diagnóstico em si, além de ter sido meio assustador por conta, né, que nem se ouvia falar muito sobre a paralisia cerebral, apesar de ser uma das deficiências mais comuns que se tem, então foi um choque e, ao mesmo tempo, nesse meio tempo aí até ter o diagnóstico, com 6 meses eu comecei a ter crise convulsiva. E essas crises duraram até mais ou menos 1 ano de idade. E aí, após a última crise convulsiva, meu pai, como sempre foi uma pessoa de muita fé, né? A gente é católico, fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Desde então eu nunca mais tive crise, né? Desde o último episódio eu nunca mais tive crise. Então, basicamente, eu falo que a minha vida, assim, já começou com muita luta, né? Porque, além das questões de saúde propriamente ditas, a gente teve um processo de adaptação e foi desafiador, com certeza. E aí, conforme foi passando, eu já comecei as terapias, já comecei aí todo o tratamento necessário. Então, basicamente, desde pequena eu comecei tratamentos ali na CD, em outras instituições também. Então, basicamente, eu sempre fiz fisioterapia, fiz também TO, psicopedagogo quando eu entrei na escola, né? Porque acaba dando um pouco de atraso assim na parte da escrita, por conta da lesão motora também. Então, basicamente, assim que eu tive o diagnóstico, meus pais já foram atrás, e aí eu comecei toda a rotina de terapia que eu sempre tive e tenho até hoje. Então, basicamente, se eu puder resumir, seria isso. Que legal. E deixa eu te perguntar, eu lembro que você passou por diversas cirurgias quando mais nova, né? E foram por que essas cirurgias? Então, basicamente, a primeira cirurgia foi uma cirurgia mais complexa, que foi quando eu estava com 8 anos de idade. Basicamente, o que acontece? Quando eu andava, assim, quando eu era mais ou menos nessa faixa etária, a minha perna, a região ali do joelho, eu andava com ele dobrado. Eu brinco, assim, os médicos explicam que eu parecia mesmo que um sapinho andando, porque ficava dobrado o joelho.
E aí eu tive que realizar essa cirurgia porque os médicos, normalmente, eles evitam que a gente passe por muitas cirurgias. Então eu fazia botox na perna, na CD, em outros lugares, que o botox ajuda a melhorar essa extensão e melhorar o tônus muscular, né, nesse sentido. Então, postergou que essa cirurgia ocorresse. Só que como tem aquela parte do estirão de crescimento, então foi necessário intervir naquele momento. E aí eu fiz meu pai até brinca que o procedimento ele é tão longo e tão grande assim, que ele brinca que eu fui desmontada. Então, basicamente, eu fiz alongamento de tendão, relaxamento de tendão, fez um procedimento também na patela para ajudar que eu não andasse com o joelho dobrado. Também teve que mexer um pouco na região da virilha para ajudar na parte da extensão, para eu poder andar mais reta. Então, e essa cirurgia demorou 10 horas. Eu lembro, assim, eu brinco para as pessoas que me perguntam. Você tinha mais ou menos uns 8 anos. Isso, eu tinha 8 anos. Foi em julho de 2014 essa cirurgia. Então, eu brinco com as pessoas que é muito engraçado. Porque eu lembro que a hora que eu ia entrar na sala de cirurgia, tava, tipo assim, passando o programa de manhã, e aí eu cheguei e estava passando novela, assim, das 7. Das assim. 7, você falou, meu Deus, o que é esse tempo todo? O que aconteceu, né? E aí, o processo da cirurgia em si, ele é difícil pela dor. Porque como tem que mexer em muitas áreas, e é realmente bem delicado, porque acaba mexendo na parte óssea também, né? Total na parte óssea, então realmente eu senti bastante dor. Assim, eu falo que nem pro meu pior inimigo, assim, eu desejo essa dor, porque o que acontece? Quando você tá com gesso ainda, a perna fica estabilizada, então dói, tipo, eu tomei morfina no hospital, tomei remédios para dor durante esse período, com o gesso foi em média de 1 mês. Quando eu tirei o gesso... Você ficou engessada das duas pernas? Isso, as duas pernas. Um o procedimento foi Perfeito. as duas pernas e isso 1 mês. Tá. Aí, mais ou menos, 1 mês... aí, depois que passou 1 mês, o médico tirou o gesso. E foi o pesadelo. Por quê? Apesar de... Achei que fosse ser um alívio. A minha mãe também achava na época, mas não. Foi um pesadelo porque diminuiu o calor que eu sentia ali, ficava abafado. Porém, quando a minha mãe me pegava pra tomar aquele banho de gato, né? O joelho acabava sentindo, e eu, tipo assim, e olha que eu sou bem tolerante à dor no geral, mas eu gritava de dor, assim, foi bem horrível essa parte. Então, tirar o gesso foi um pesadelo. Aí, logo depois que eu tirei o gesso, comecei as físios, né? E o processo de reabilitação para uma criança de qualquer idade, mas ali naquele momento foi muito desgastante porque eu ficava extremamente irritada, porque eu estava acostumada com a minha rotina, com as minhas brincadeiras na físio, então eu fiquei extremamente irritada porque até o trabalho da físio teve que mudar, focado para reabilitação. E aí, em 2018, passado todo o processo de reabilitação, eu já estava bem, andando muito mais esticada no geral. Na verdade, em 2017 ali, no final de 2017, eu comecei a sentir umas dores na perna, sem uma determinada explicação. E aí fui no médico, ele pediu alguns exames, raio-x, ressonância, e aí a gente constatou que essa placa e o pino que teve que ser colocado na primeira cirurgia tinha saído do lugar, por causa da questão também de crescer e aí saiu do lugar. Sim, você estava em formação ainda, Isso, né? E aí o que aconteceu? Saiu do lugar e eu sentia dor. Aí depois que saiu o resultado desse exame, o médico falou, realmente, se você tá com dor e tá prejudicando sua rotina, a gente vai ter que tirar essa placa e esse pino. E aí foi um choque muito grande pra mim, porque eu não queria ter que fazer outra cirurgia. Aí você já tinha que idade, mais ou menos? Eu já ia fazer 12. Tá. Eu fiz 12 em março, a cirurgia foi em abril. Tá. Então, tipo assim, foi horrível do aspecto psicológico. Sim. Não foi nem do aspecto físico, porque era uma cirurgia mais tranquila. Era só tirar a placa e o pino e tranquilo. Mas talvez porque você tava com aquela lembrança de uma primeira cirurgia que Com pra você certeza. foi super traumático. Pôr o gesso, tirar o gesso. Então, total. querendo ou não, ainda fica aquele resquício, né? O nível de dor, porque mesmo que o procedimento era bem mais simples e muito menos invasivo, você fica com aquela ideia. O que vai acontecer agora? Você não tem certeza, né? Total. E não era uma cirurgia esperada, né? A única cirurgia que realmente era esperada era essa primeira. A segunda, tipo assim, poderia ocorrer, sim, de sair do lugar, mas não era esperado pelo médico, pelas pessoas que me acompanhavam, assim. Então, foi um choque muito grande. Eu lembro que quando o médico falou, realmente vai ter que operar e tudo mais, eu falei pra físio assim, ai meu Deus, eu não quero e tal, mas ao mesmo tempo eu tô com dor. E aí, aos poucos, aí teve que fazer. E aí, o processo dessa cirurgia, ele foi muito tranquilo, foi uma cirurgia, assim, de 3 horinhas, só tirou e pronto. E aí, o médico até optou por não colocar novamente, porque
como já ia passar o período de crescimento pós ali primeira menstruação, né? Então ele falou, não vou te colocar nessa situação de novo, vai que... porque ainda tinha um período até ali, ele falou, você ainda pode crescer um pouco, vai sair do lugar e aí é melhor não. Então, assim, pra mim, psicologicamente foi muito negativo, porque, querendo ou não, você perde força, né? Mesmo que é uma cirurgia simples, você fica um tempo parada, deitada, então eu perdi força, eu não reconheci a minha habilidade motora tanto mais do que eu tinha ganhado, então foi um período... Você achou que você teve uma perca da sua habilidade motora Sim, depois desses... porque isso e afetou também esse processo de dor. Eu lembro que foi o período que eu comecei a ter problema de coluna. Por quê? Como eu tava sentindo dor, eu comecei a compensar na muleta. E aí a coluna, que eu não tinha, até então eu não tinha muito problema de coluna. Andava retinha, normal. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a jogar o peso e aí a coluna começou a ser prejudicada. Então meio que eu vivi o processo da revolta, assim. Mas aí aos poucos eu fui fazendo fisioterapia. E aí eu fui, assim, foi difícil, mas aí eu vi que, tipo, não ia ter jeito, eu ia ter que passar por isso, e aí foi assim, basicamente. Mas cirurgia é uma coisa que eu não desejo, assim, pra ninguém. Chega, né? Não, E agora a ideia não precisa mais. Não, agora não precisa mais. E ainda, tipo, mesmo que eu tive que fazer 2, pro meu grau e tudo mais, meu tipo de deficiência, é considerada poucas. Pouca. Porque não geralmente... Foi bem conservador, não foi tão invasivo, Sim, né? sim, com certeza. Porque geralmente já vi casos assim de 6 cirurgias, 7 cirurgias, e às vezes num curto período de tempo. Então, nesse sentido, ainda sou privilegiada, digamos assim, de ter feito poucas cirurgias nesses anos todos. E agora você falou que recentemente você teve o diagnóstico de lipedema, foi isso? Isso. Então, o diagnóstico de lipedema, ele, assim, eu sempre tive perna mais grossa por conta da minha genética mesmo, minha mãe, minha avó. Mas o que aconteceu? Depois da minha primeira menstruação, minha mãe começou a perceber que a minha perna ficou mais grossa que o normal, né? Mas a gente achava que era pelo fator hormonal e por o corpo estar em mudança mesmo. E aí, o que aconteceu? Até então eu tava vivendo, e aí normal, a gente achando que era normal. Só que aí veio a pandemia, eu comecei a sentir dores. E a gente achava que podia ser linfedema, né, por causa do sistema linfático, como eu não andava tanto e tudo mais. E aí eu fui um ano aí em médicos, e todos diziam que era só emagrecer que ia melhorar. Que era só perder peso que ia melhorar. E eu perdia peso, e a perna continuava do mesmo jeito, e a sensação de dor continuava. Então, aí eu fiquei um ano nisso, até que eu achei uma vascular que realmente falou, não nesse contexto, não é gordura de perder peso, é uma gordura inflamada, que ela fica em determinadas regiões. Então, por exemplo, o meu joelho, ele não tem tanto um formato, por conta que essa gordura fica concentrada aqui. Sim. E embaixo ali, próximo do tornozelo, fica uma região concentrada. E é óbvio, cuidar da alimentação é importante, sim, o exercício ele vai ajudar, só isso não vai resolver. Mas não é suficiente, como esses médicos diziam que não, é só emagrecer que tá tudo certo. Então aí a minha médica fez esse diagnóstico, né? E aí eu tive que realmente entender mais sobre isso. E assim, foi importante para mim entender o que estava acontecendo, porque eu sempre tive problemas, tipo, de autoestima mesmo, pela perna ser grossa. Eu nunca lidei muito bem com isso. Principalmente depois da pré para a adolescência, assim, foi difícil, porque eu me comparava já, até pelo fator da deficiência em si, e aí a perna já era uma dificuldade para mim. Então, assim, já venho com tratamento aí mais ou menos 1 ano e meio, né? E aí, cuidando da alimentação, exercício, e talvez, devido às dores que eu ainda sinto, pela minha questão de mobilidade, pode ser que aí eu faça a cirurgia para tirar pelo menos um pouco, para aliviar esse processo da dor, pois afeta um pouco a minha mobilidade mesmo. E o lipedema, na verdade, hoje um tratamento melhor seria realmente fazer uma cirurgia, é isso? Hoje, assim, existe o tratamento que eu faço hoje é o chamado tratamento conservador. Perfeito. E aí o cirúrgico é assim, quando a pessoa faz a alimentação certa, a atividade física certinha, mas perde o peso necessário para realizar essa cirurgia ou até para ter uma qualidade de vida ali com o lipedema melhor, e ela vê que assim, melhorou, mas não foi o suficiente. E não só do aspecto estético, mas do aspecto de mobilidade mesmo.
Porque, assim, o meu grau não é muito, só que por conta já da minha dificuldade de mobilidade, Sim. intensifica. Então, possivelmente, assim, por conta dessa dificuldade de mobilidade, que a médica fala, talvez a gente opte por uma cirurgia para você poder andar mais, maiores distâncias e ter menos cansaço, digamos assim. Perfeito. E Mari, como você se definiu aí, você é uma jovem realmente que está em constante transformação. E agora você está passando por um processo aí muito interessante, que é o início da faculdade de psicologia. Você começou esse ano, foi isso? Isso, eu comecei agora no início desse ano, e assim, foi um processo desafiador totalmente, assim, porque eu tava comentando, assim, essa semana, inclusive. Começou recentemente e, assim, é uma mudança muito brusca, porque eu já estava acostumada com a escola, com as pessoas da escola, com o ambiente em si da escola, até com o piso da escola para poder me locomover. Os professores, porque assim, você falar com os professores quais são suas dificuldades e tudo mais, é um processo bem difícil, porque cada professor te dá uma abertura diferente. Então, assim, todo ano na escola eu tinha que explicar pra eles. Todo ano eu tinha que falar a mesma Quando coisa. você trocava de professor. Isso, quando eu trocava. Então, tipo, por exemplo, vou do quinto pro sexto ano, do sexto pro sétimo. E agora na faculdade, tem uma quantidade, assim, parecida de professores. Tem alguns que, tipo, por estarem na área da psicologia, já tem essa visão um pouco mais aberta. Outros acham mais fechados ou acham que por eu ter o cognitivo preservado, eu não preciso de ajuda nenhuma no contexto acadêmico. Só que eu escrevo um pouco mais devagar, minha escrita é um pouco mais devagar, então eu tô ainda entendendo o perfil de cada professor e até a minha adaptação ali para poder passar essas informações, porque se não torna esse processo ainda mais eu que sou uma pessoa ansiosa e extremamente preocupada, você fica assim, ai meu Deus, mas e se o professor não entender tal contexto? Você fica criando coisas na cabeça. Então, assim, é um processo difícil nesse sentido e também no contexto de mobilidade. Minha faculdade é muito grande e tem vários prédios, então você fica às vezes mudando de prédio, ainda que agora está mais fixo em um prédio só. Então, mas ainda assim, por conta do tipo do piso, que é mais parecido com o paralelepípedo, eu tenho que pedir ajuda, mesmo que eu toque a cadeira sozinha. Tá. E o pessoal ajuda, não vou dizer que não ajuda, mas me dá às vezes uma sensação de tipo, a pessoa, não quero que a pessoa se sinta na obrigação de me ajudar. Quero que a pessoa ajude tipo assim, porque eu quero ajudar. Porque eu quero e ajudar. não porque ela tá ali, tipo, meio perdida e, tipo, vou ajudar porque estou com dó. E eu falo isso pro pessoal da minha sala. Não, se vocês não puderem ajudar, tudo bem, eu dou um jeito. Não se sintam nessa obrigação. E a gente que tem, óbvio, cada um lida de um jeito, mas normalmente a gente que tem deficiências, em alguns momentos a gente se sente meio que, vou usar essa palavra porque é como a gente define às vezes, se sente às vezes como um fardo para as pessoas que não são da nossa família ou até para nossa família mesmo. E é uma coisa difícil, porque por mais que você fique independente, tipo, hoje eu considero que, eu tô uns 50, 60% mais independente do que há uns anos atrás. Então ainda tem coisas que eu tenho que construir com a ajuda da físio, do psicólogo, dos médicos, mas é um processo, assim, lento, em alguns contextos mais lentos do que outros, nesse sentido, e agora eu tô nesse processo de adaptação. Eu digo assim que o primeiro dia foi muito difícil, porque eu cheguei lá, a maioria era menina, né, a maioria é menina, e isso é um gatilho pra mim, porque na escola eu sempre sofri mais bullying de menina, sempre foi. Então eu gatilhei, e eu chorei no primeiro dia, logo no primeiro dia eu chorei. Aí meu desafio no segundo dia foi, não vou chorar, vai dar vontade de chorar, mas não vou chorar. Assim, eu preciso ser melhor do que ontem. Então ontem eu chorei, hoje eu só não vou chorar. Vai dar vontade, mas aqui eu não choro, entendeu? Vou chorar em casa se for pra chorar. Então, assim, esse processo também foi eu já imaginava, óbvio, que era a maioria menina, mas você vê ali, de 88 alunos numa sala, 70 serem meninas já gatilha, né? 70 e poucas serem meninas, você já fica, meu Deus, vai dar ruim. Então, isso foi um choque também muito grande pra mim. Essa semana eu tava falando com o terapeuta, eu falei, meu Deus, tipo, eu tô num lugar que parece, eu brinquei até com meu irmão essa semana, parece que eu estou num lugar, tipo, que tá me acolhendo, tá me oferecendo as coisas, mas ao mesmo tempo eu estou, como se eu estivesse numa selva e eu estivesse à procura do que eu preciso, onde eu acho água, onde eu acho comida, onde eu acho... Então, assim, isso me dá um grande susto, mas tem sido bom porque foi uma transição
E assim, foi muito desafiador o período da escola, não só para mim, mas para os meus pais também. Então, ter passado por isso tam, também é muito incentivador, porque eu falo, se eu passei pela escola, eu vou passar pela faculdade, e é isso, assim. Só que até minha cabeça mesmo, em compreender. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Primeiro, por que a escolha da psicologia? E você fala para mim que você faz terapia, Isso. né? Você sente que a cabecinha da Mari para entender, né, as suas questões, porque no fundo todo mundo tem umas questões, né? Às Ah, vezes sem um pouco dúvida. mais, um pouco menos, mas todo mundo tem suas questões. A sua cabecinha para entender as suas questões, a aceitar e saber contornar, porque chega um momento também que a gente precisa entender que a realidade está aí, a gente precisa, né, encará-la como é da melhor forma possível. O fato de você sempre fez terapia e isso também te incentivou a fazer psicologia, porque a faculdade de psicologia, e se hoje você sente que você tem uma cabecinha mais forte para lidar com as suas questões, com os seus problemas, com o seu dia a dia, assim, a cabeça da Mari hoje, a gente falou um pouco aí do físico, mas a cabeça da Mari hoje, o que você sentiu ao longo do tempo, se evoluiu, se você acha que você está mais forte, se você acha que você lidar melhor, enfim, me fala um pouquinho. Então, eu tive uma melhora lá em 2023, quando passou a pandemia foi meio difícil pra mim, eu tive muitas crises, foi bem difícil por estar ali isolada. Aí eu comecei um tratamento mais certinho durante a pandemia. Eu já fazia terapia, mas desde criança eu faço terapia. Mas ali eu comecei um tratamento mais com até medicamentoso mesmo, e também com um psicólogo, assim, mais ferrenho, digamos assim. E aí em 2022 eu tive uma queda nesse processo, tipo, fiquei mal, porque eu tava me pressionando já com relação ao vestibular, que tava no primeiro ano do ensino médio. Então foi um choque muito grande. Eu caí muito ali no segundo semestre de 2022, nesse sentido. E aí eu me recuperei depois com muita terapia. 2023 foi um ano melhor. E aí, por conta do terceiro ano do ensino médio, todas as questões de vestibular, em 2024 teve de novo uma queda. Ali depois de agosto, ali teve uma queda. E aí eu ainda estou tentando me recuperar 100%. Eu tô com um tratamento hoje, assim, esse ano, meu tratamento tá mais... trocou algumas medicações, tô buscando ali a ajuda do terapeuta. Eu digo assim, que a psicologia ela entrou muito por causa disso que você falou mesmo. Eu faço terapia desde os 8 anos, então eu sempre convivi com terapeutas. Só que até então, até ali a adolescência, eu nunca levei muito a sério, confesso. Eu ia só porque tinha que ir. Até que eu achei um terapeuta bom, que a abordagem que ele dá, eu consegui me identificar. E aí, que foi ali na fase da pandemia que eu comentei, e aí, de fato, eu sinto que eu tenho esse respaldo, essa equipe de fato me ajudando. E com certeza também tem outro ponto. Um dos motivos para eu ter escolhido a psicologia foi porque eu sempre tive uma vontade de estar ali de fato em contato com outras pessoas com deficiência, especialmente crianças. E aí, conforme eu fui pesquisando, entendendo, eu vi que a psicologia era uma das melhores áreas atualmente nesse sentido para trabalhar diretamente com esse contexto. Porque assim, eu sofri muito na escola, assim, são coisas que eu trago até hoje na minha vida. E foi graças à escola que eu tive essas oscilações mais bruscas. Então, assim, o que eu puder fazer para que outras crianças e adolescentes não passem, tipo, óbvio que vão passar de alguma forma, mas que de forma mais amena, pelo bullying ou por até situações com a própria coordenação da escola, nesse sentido, que esse processo seja melhor, sabe? Não vai deixar de ter o sofrimento, vai existir, não vai deixar de ter isso, mas poder controlar, lidar melhor e ser um processo mais fácil. No fundo, tudo é a nossa cabeça, né, Mari? Porque se a gente entende que se o outro faz um bullying, alguma coisa, é uma questão do outro, né? É um problema que, na verdade, ele tem, não é nem, né? Você passar isso com mais força psicológica, sabendo que assim, não, eu tô segura de quem eu sou, a Mari é uma pessoa maravilhosa, e assim, então o que o outro fala não pode me afetar tanto, o que o outro faz não pode me afetar. Essa fortaleza que talvez se você conseguir passar, porque a gente não consegue ter poder sobre o outro, infelizmente. Não é, Mari? Então a gente precisa estar forte. Então talvez é interessante sim essa linha que você segue, como você falou de forma tão bonita, né, de fazer as crianças, talvez as próximas passarem pelo menos com um pouco mais de fortaleza. Porque se não deixar de passar, realmente talvez a gente não consegue blindar.
Conheço seus pais, assim, eu tenho certeza que se eles pudessem te blindar, eles te blindariam. Eu tenho certeza disso. Mas não dá pra ser assim, né? A gente precisa enfrentar as coisas da vida e do mundo. Mas para isso, quanto mais forte a gente estiver psicologicamente, eu acho que mais fácil fica passar pelo processo, né? Sim. Então talvez isso você passar para as crianças, assim, se fortalecer psicologicamente para a trajetória ser mais leve. Isso, eu mesma me fortalecer para poder fortalecer o outro, porque é difícil você porque chega uma hora, todo mundo fala, a inclusão ela é difícil, e realmente. Chega uma hora que cansa você lutar, lutar, lutar. E aí você vê que tem coisa que vai pra frente, mas tem coisa que não vai tanto pra frente. E aí tem hora que você fala, o que eu faço? Fico aqui parado, vou pra algum lugar, e aí você fica cheio de perguntas e às vezes tem pergunta que você não vai conseguir responder. Você vai ficar com essas perguntas até o final da vida, sim, assim. Sim. Então, e lidar com isso pra mim ainda é um pouco sofrido, mas... Mas você se sente mais forte hoje? Eu tenho oscilações, tem momentos que eu me sinto forte pra aguentar determinadas coisas, e tem momentos, por exemplo, essa semana mesmo, tive momentos assim que eu estava bem, aí depois, tipo, veio algum pensamento e eu caí um pouco. Mas eu sei que eu tenho condições de estar mais forte do que eu estou hoje, porque eu já estive, então eu sei que, tipo, não é uma... Talvez demore um pouco, mas vai ter solução, é basicamente isso. Sim. E também você conseguir perceber os momentos que, assim, que você, poxa, eu tô enfraquecendo, mas assim, se você diagnostica, se você percebe, pô, eu tô enfraquecendo, eu tô ficando mais triste, tô ficando mais chateada, e fala assim, não, é um sentimento, vai passar, né? E você tá segura do que você faz. Sim. E por mais que você tenha esses seus receios, esses sentimentos, você é uma menina que você não para. Porque assim, você veio da faculdade, veio da escola, e você, na escola, eu sei que você fez a atividade física, fez natação, né? Sim. E se empenhou ali na natação, e é super dedicada na escola. Você fez a escola inteira bonitinha, cumprindo direitinho, independente, porque você podia, dentro do contexto até familiar que você tem, falar assim, eu vou me blindar dentro de casa, mas não, e agora você se desafiou a ir pra faculdade, então assim... tem momentos que eu queria, tá? Confesso, tem momentos que eu queria. Mas você não se permite, ficar reclusa. Isso já te mostra o conforto que você é. E eu acho que eu não me permito tanto, porque meus pais me dão aquela forçada às vezes, sabe? Sabe quando você precisa do empurrão? Tenho certeza. Eu tô indo assim, ó, pra faculdade. Eu vou com o pezinho, aí meu pai vai lá e me empurra. Assim. Mas você entende a importância, né, Mari? Não vai ter jeito, né? Não tem como. Ontem mesmo eu tava ali, ai meu Deus, como que seria se eu tivesse podendo mudar meu cenário? Aí eu cheguei, eu falei, aí eu fiquei um pouco triste, eu falei, não vai ter como mudar meu cenário. Assim, é uma frase às vezes até meia rude, mas é verdade. É o aceita que dói menos. O que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar, porque senão a gente torna o processo cada vez mais difícil. E o que eu ia te perguntar também, como eu estava comentando, assim, você não para e você fez intercâmbio. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei um pouco mais de um mês. E você foi sem seus pais? Quem me acompanhou pra eu não ir totalmente sem nenhum apoio foi minha avó. Perfeito. Mas assim, no aeroporto fui eu tudo que fiz ali a hora que chegamos. Eu fui com muito medo. Tipo, a minha queda ali emocional, que eu falei que foi lá pra agosto, setembro do ano passado, foi um pouco depois do intercâmbio, mas assim... Depois do intercâmbio? No intercâmbio, eu evoluí bastante meu inglês. Tá. No caso ali, eu fiquei na cidade da minha madrinha, então eu fiquei na casa dela. Tá. Pra ajudar ali até chegar na escola. E no intercâmbio você foi pra onde? Foi em Nova York. Perfeito. Só que como a minha madrinha não morava em Nova York mesmo, a gente tinha que pegar trem. Então ela que ia comigo e tudo mais. Então as aulas eram de segunda a sexta normal, totalmente em inglês, não podia falar. Mesmo que tivesse brasileiro, que tinha brasileiro, você não podia falar nada em português. E você se sentiu mais segura de falar inglês? Depois sim, mas foi um grande desafio pra mim, um contexto. Como eu tava numa cidade diferente, num país diferente, o que acontecia? Às vezes eu queria falar com alguém, ou conversar, ou pedir alguma ajuda, e eu ficava com receio porque eu achava que meu inglês não era suficientemente bom, ou porque, tipo, o pessoal vai sair pra almoçar ali na outra esquina. E aí, como eu tava em outro lugar, eu não ia poder fazer essas coisas com as pessoas. Então foi um choque, assim, de realidade grande na primeira semana, e eu tive que, tinha o apoio da minha avó, dos meus pais também mesmo, eles estando aqui, e da minha madrinha também tive esse apoio, só que foi aquele choque, né? A primeira semana, então, eu cheguei na casa dela, tipo assim, feliz por estar ali ao mesmo tempo,
Só que ao mesmo tempo, assim, e agora? O que vai acontecer? Você acha que você se cobra muito, Mari? Total. É uma coisa assim que, mesmo fazendo terapia há 10 anos, ainda é uma autocobrança muito forte. Eu acho que é porque, principalmente agora, assim, que eu tô indo mais pra vida propriamente dito, no contexto de que depois da escola a vida começa a ter mais cobranças nesse sentido, eu sinto que, além de eu não ser totalmente independente quanto poderia ser, porque eu acabo me comparando com os outros, e aí eu acabo comparando essa questão de independência e também a própria cobrança de, tipo, por exemplo, ontem, por que veio esse pensamento? Como seria se eu fosse totalmente 100% sem nenhum tipo de deficiência? Então, acho que em algum momento vem aquela questão, como seria ser? Então, você tenta quebrar esse pensamento para poder viver de forma minimamente bem, só que às vezes sua cabeça te faz entrar em parafuso, literalmente. Então, eu tô tentando aí. E o intercâmbio foi importante nisso, porque eu percebi que foi bom, porque como foi antes da faculdade, eu já percebi que essa questão de ficar totalmente num lugar sozinha, ter que ir em frente, foi bom num contexto, porque eu já adiantei pro terapeuta, olha, na faculdade eu acho que vai dar esses gatilhos, pode ser um grande processo desafiador. Então, assim, foi bom porque meu nível de inglês evoluiu, eu conheci pessoas novas também de outros países, e também foi bom no contexto que eu tive esse choque a tempo de ser antes da faculdade. Tô sentindo agora, assim, na faculdade também, mas acho que adiantou um pouco. E também deu aquele alerta de tipo, preciso me cuidar psicologicamente antes de começar uma faculdade de psicologia. Sem dúvida, mas eu acho que a faculdade também vai te ajudar nesse processo, porque você vai entender perfeitamente, né, como funciona o meu caso também, emocional. Cérebro, exatamente. Às vezes entender que assim, o que a gente não muda, a gente aceita e pronto. E a gente tenta levar com mais leveza possível, sem essa autocobrança, sem essa necessidade de fazer perfeito e ser perfeito, né? Então, eu acho que a faculdade vai te fazer muito bem, muito bem. Eu espero. E assim, eu fico muito orgulhosa de você ter disso, assim, eu sei que vem muito dos seus pais também, mas se você batesse o pé e falasse não vou, você não iria. Então também é de você essa força, não é só deles, eu né? fico com medo mais É exatamente isso. Você também fala assim, não, beleza, eles estão aqui me dando coragem, mas é porque eu tô indo, porque você podia falar, não vou e acabou, ele não ia ter o que eles pudessem fazer. Entendo muito, eu acho maravilhoso o apoio que eles te dão, mas você também tem uma força interna muito grande, né? Isso é muito bom. Meu terapeuta, as pessoas que convivem comigo, né? Eles falam que eu tenho essa força e eu às vezes não reconheço, tá? Uma coisa que é difícil às vezes reconhecer. Porque eu acho que às vezes você se cobra muito. Aí eu me acho fraca na maioria do tempo, sabe? Quando? E aí, tipo, por exemplo, você tá falando dos meus pais, né? Assim, eles lutam comigo desde que eu nasci, assim, né? E desde o primeiro momento. E eu, por conta dessas questões, desses momentos de ter crise de ansiedade, de chorar, eles sofrem mais do que eu, né? Só que o que acontece? Eu sou forte, assim, o tempo todo fora de casa. Aí chego em casa, é um lugar de suporte seguro. E aí eu jogo, despejo. E aí eles tentam me ajudar a ter esse autocontrole, porque eles sabem do meu tratamento, tudo. Mas aí eles também, chega uma hora que eles falam, e agora, como que a gente ajuda? Porque pra eles também não deve ser... não. Assim, eu tava conversando com as minhas irmãs sobre maternidade, e a gente sabe o quanto as mães se cobram já naturalmente, né? Então, assim, eu entendo, mas acho que é um trabalho da família, vocês são muito unidos, isso é maravilhoso, né? Toda a família tem as suas questões, mas assim, vocês estão sempre juntos, eu tenho certeza que vão continuar, é muito bonito de ver. E Má, deixa eu te perguntar, pra gente falar um pouquinho sobre isso, você abriu um boom na minha cabeça, quando você falou assim, eu gosto muito de moda, gosto muito de me vestir, e como não tem realmente essa representatividade na moda. E assim, é isso. Roupas deveriam também ter uma certa se adaptar a isso. Teria que ter um olhar mais do têxtil em relação a isso. O que você sente para você mesma? Como é? Olha, por exemplo, semanas antes de começar a faculdade, eu e minha mãe tivemos que ir atrás de calças jeans, calças boas, que eu pudesse usar pra ir no banheiro, assim, totalmente sozinha, que não tivesse, se tivesse botão, que eu conseguisse tirar a calça assim, sem precisar desabotoar, porque botão pra mim
é muito difícil. A minha coordenação motora fina não dá certo, assim. Então, assim, de fato, roupa é uma coisa muito complicada. Eu até estava conversando com algumas amigas, assim, que não tem nenhum movimento da mão, nesse sentido, que a mão fica o tempo todo fechada. E é muito difícil, porque às vezes o que acontece? Minha mãe sempre vai atrás, eu também pesquiso, mas muitas vezes a gente, que tem alguma deficiência que é mais física, acaba escolhendo a roupa pelo contexto, pelo conforto e pela acessibilidade. Então, às vezes quer comprar uma roupa, mas não consegue porque, que nem, às vezes um blazer tem muito botão. Então, como que eu vou usar uma coisa que tem muito botão? Porque a minha mãe não vai estar todo o tempo comigo para me ajudar nesse contexto. Sim. Então, assim, a gente acaba, às vezes, eu já escutei isso de várias meninas, assim, na rede social. Eu não falta desse olhar deles conseguirem isso. Fazer uma coisa própria que seja, né? Exato, e no contexto assim, não estou escolhendo porque eu gostei, estou escolhendo porque é o que dá. Então, realmente, isso é um ponto muito difícil. E hoje tem coisas assim um pouco mais acessíveis. Você acha que tá melhorando isso? Tem um pouco. Algumas marcas já têm melhorado um pouco nesse sentido de evitar botão. Evoluiu um pouco, pelo menos. Mas não em proporção que poderia ter evoluído, assim. Mas ainda falta. Mas é a questão disso também de cobrar, sabe? Como que as empresas também vão se colocar, achar que tem mercado para isso se ninguém... Se não tem gente cobrando. E você exato. hoje usa bastante as suas redes sociais, e eu acho ótimo, você se comunica muito bem para levantar esses assuntos, né, Mari? E sim, você não tem muita vergonha, não. Você vai, faz e acabou, né? Eu faço assim o vídeo, até faço um pouco de roteiro, assim, mas eu falo o que eu acho, assim, alguns temas que eu gosto, eu sou muito... eu gosto de diversos assuntos, assim, até política, às vezes eu falo lá no meu Instagram, eu gosto. Eu vejo, eu adoro. Precisa desse posicionamento. Precisa, porque é de lá que vai vir também todo o resto, né? Sim, e hoje, assim, a rede social tem um poder muito grande, né? De movimentar as coisas, então, assim, eu falo até de assuntos, assim, que as pessoas consideram polêmicos, usar o CBD, que é o óleo de cannabis, né? Que as pessoas... que é maravilhoso. A gente recebe comentário negativo e positivo ao mesmo tempo, mas eu tô ali me posicionando, me coloco ali na disposição. E aí, você também tava falando que o óleo é maravilhoso nesse contexto, né? Eu comecei a usar pra ansiedade, que é justamente por conta desse quadro que eu te falei, né? Perfeito. E você sentiu melhora depois do óleo de cannabis? Teve uma melhora, sim. Ainda mais considerando o contexto de sono. A minha qualidade do sono melhorou bastante. Isso é maravilhoso. E fora que ajudou muito. No meu caso, graças a Deus, eu não tenho tanto, mas é uma coisa evidente, assim, já tem estudo sobre isso. Dores, assim, é onde sono e dor é onde o óleo de cannabis age mais rapidamente, é onde tem efeito mais visível. Até os médicos falam sobre isso. E aí, hoje, muitos PCDs têm utilizado não só para dor, mas também até para ansiedade, mas muitos usam para crise de epilepsia. Sim. Então, hoje ainda tem um problema ali da questão de acesso ao remédio, né? Sim. Aqui em São Paulo ainda está um pouco mais evoluído, e nos estados do Sul. O Sul tem muito médico que está indo atrás. Sim. Inclusive, a médica que eu converso diretamente é do Sul. Então, ela dá aula até em faculdade, mas hoje ainda existe esse tabu. Existe talvez até uma marginalização por ser, né, a maconha, mas assim, o Brasil é um dos países que mais investe em ciência a respeito disso. E tem comprovação, a gente já tá ficando uma coisa que não vai dar mais para negar, né? Os profissionais vão ter que se atualizar em relação a isso. E tirar esse preconceito. Como médico. É uso medicinal mesmo, né? Como a minha doutora fala. E natural, maravilhoso. A maconha não tem nada a ver com o óleo. Sim, uma composição, não, é um processo medicinal, né? E as pessoas, é o cannabis medicinal. E as pessoas ainda assim vêm com um certo preconceito. Hoje, muita gente está usando para dor e tem, como você falou, com muitas evidências científicas. Exatamente. E até na parte... Não dá mais para questionar. Até na parte da odontologia. Hoje tem vários estudos aí da CChat, que é a empresa ali que organiza os eventos aqui de cannabis medicinal. E hoje eles lançaram, essa semana, eles lançaram até um estudo sobre efeitos do cannabis na periodontia. Então, assim... tem várias, assim, tá ficando uma coisa muito ampla. Né? Muito útil. A gente falou, o bruxismo também é uma grande questão e o cannabis também ajuda, né, com a ansiedade. É maravilhoso. Má, a gente ficaria aqui mais 3 horas conversando, eu adoro conversar com você. Você sempre me traz um olhar, assim, aberto para coisas que às vezes a gente não tem este olhar, então é muito importante, eu gosto demais. Tanto contato, né? Mas é maravilhoso. Mas vamos
bate-papo Tá super bom. rápido. Então vamos lá. Uma frase. Uma frase. Deus é bom o tempo todo. Um filme ou um livro. Extraordinário. Ai, minha irmã comentou o mesmo filme. Eu fiz um episódio com ela hoje, ela comentou o mesmo filme. Sua espiritualidade em uma palavra. Força. Um defeito. Eu acho que é a autocobrança justamente. Um sonho. Nossa. Eu acho que se eu puder resumir é ajudar pessoas, não só como eu, mas com deficiências em geral. E poder usar a psicologia como ferramenta para chegar até isso. Eu tenho certeza que você vai assim, ter muito poder. Vai ser muito bom. Mariana por Mariana. Hoje eu tô muito assim, ó. Mariana por Mariana se define em ansiedade. Se você quiser. Ansiedade. Maravilhoso. Má, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Tá? Demais mesmo, obrigada por ter vindo. Tenho certeza que é muito enriquecedor a gente ouvir e dar voz e ter voz nisso, tá? Seguinte, agora tem o que vier pra sua cabeça, tá? Tá. Se eu falar que agora a gente vai descer aqui e você vai passar no dentista, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? E vai no dentista? Pra mim é dar risada, porque eu vou lá e eu fico dando risada. Ai, meu amor, muito obrigada. Imagina. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Imagina. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.